Bom Café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Estamos de volta e, gente, hoje no cafezinho você confere que a OAB resolveu comprar briga com o STF pelo direito de fala dos advogados. Quem explica pra gente é Mário Flávio. Bom dia, Mário. Laís, muito bom dia para você, muito bom dia para o ouvinte da Rádio Cidade. Olha, mais uma vez a gente tem aí uma crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal e desta vez não são os bolsonaristas que estão aí fazendo as reclamações, tá? As reclamações estão vindo da OAB. Isso mesmo, o pessoal meio que perdendo a paciência, né? Porque esta semana passada um advogado teve o direito cesseado de fala na audiência, foi reclamar com o ministro Alexandre de Moraes pelo direito da sustentação oral e acabou, né, um estresse danado com o ministro, inclusive rebatendo, em outras palavras, mandando o advogado ficar na dele. Presidente nacional da OAB, o Beto Simonetti, apresentará na semana que vem uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, no Congresso Nacional, para assegurar à advocacia o direito de realizar sustentação oral nos tribunais, especialmente no STF. E isso pode gerar um embate entre os advogados, no caso a OAB, e o ministro Alexandre de Moraes. Já lembrando que essa discussão envolvendo o ministro ocorreu com o advogado Alberto Toron, durante uma sessão da primeira turma do Supremo. Na ocasião, o ministro negou o direito de sustentação oral em um agravo regimental. Eu vou trazer aqui, inclusive, a fala aí do presidente da OAB, para que a gente possa, na sequência, comentar, inclusive, o tom que ele usou. Foi um tom muito áspero, tá? E uma repercussão muito grande aí tomando conta, né, dessa fala do presidente da OAB. Vamos ouvir. Foi capaz e nem possível de resolver. Fomos até onde pudemos, presidente Bito, em relação à salvaguarda do direito da advocacia a fazer sustentação oral nos tribunais brasileiros. É que nós, todos unidos, na próxima semana, apresentaremos, governador, uma PEC no Congresso Nacional para que acabe de uma vez por todas essa discussão de que o que vale mais é o regimento de um tribunal ou é o Estatuto da Advocacia, que é regido por uma lei federal e é onde está descrito todos os nossos direitos, as nossas garantias e o direito que nós possamos, da tribuna sagrada da defesa, representar o povo brasileiro, retirando suas angústias, desfazendo as injustiças perpetradas contra o cidadão do Brasil. Nós vamos chegar lá. Pronto, vocês ouviram aí e no final, né, da fala do presidente da OAB, dá para ouvir, né, um fora Xandão, né, inclusive o presidente da OAB, ele acaba dizendo nós vamos chegar lá. Uma fala também talvez um pouco fora do contexto aí. O fato é que a fala de Beto Simonetti, ela foi aplaudida de pé, né, nesse evento que aconteceu com vários representantes das OABs estaduais e também, né, políticos que estavam por lá. A gente sabia que uma hora esse excesso do judiciário, ele bate e acaba batendo na porta de todo mundo. Aconteceu, por exemplo, a gente avisou várias vezes, né, naquela história que envolvia o escândalo do Petrolão, quando o ex-ministro Sérgio Moro era juiz federal, ele acabou tendo um destaque muito grande e sendo alçado aí quase a herói da nação. Depois vira ministro, tenta uma traição ao ex-presidente Bolsonaro bota ele para fora e acontece toda aquela problemática que a gente viu. Mas mesmo assim, Moro ainda conseguiu virar senador da República, mostrando que o brasileiro tem problema muito grande com essa questão de heróis que ele escolhe. No final, Moro quase era cassado e foi descoberto aí, né, um esquema que existia de interlocução entre o juiz, os promotores, acabaram gerando um excesso de autoritarismo muito grande, com vazamentos de informações para a mídia, antes dos advogados terem conhecimento,
todo mundo alertou ali sobre o excesso do judiciário. Naquela época, o excesso do judiciário prejudicava quem? A esquerda. Terminou o jogo virando e hoje o excesso do judiciário ele prejudica quem? A direita. Mas, como todo excesso é ruim, o excesso está saindo da alçada dos políticos, está entrando aí na alçada agora dos advogados, com advogados reclamando que estão tendo os direitos cerceados aí pela Constituição, inclusive da sustentação oral. Então, é uma bronca aí que vai acontecer envolvendo o judiciário brasileiro. Agora, vai ser uma guerra de cachorro grande, como a gente costuma dizer, aliás, né, com a OAB e o STF. Olha, aqui falando da política local, o deputado Antônio Moraes, ele meio que vem assumindo o papel de líder do governo na Assembleia Legislativa. Esse papel deveria ser do Isaías Regis, mas o Isaías Regis ele vem meio que evitando debater na tribuna da Assembleia com os colegas, porque a Assembleia Legislativa, Laís, ela virou meio que uma casa hostil à governadora Raquel Lira. Isaías vai para uma discussão, vai para um embate, e aí vários deputados se sucedem aí nos apartes, e ele meio que resolveu falar só de Garanhões e não falar do governo. Pois bem, ontem os deputados da oposição bateram em Raquel com força no governo dela, criticando aí várias ações na gestão. Então o deputado Antônio Moraes acabou perdendo meio que a paciência, foi para a tribuna da Assembleia Legislativa e criticou os opositores da governadora Raquel, dizendo que o Estado não estaria apresentando crescimento econômico e que as obras prometidas não estariam sendo realizadas, sobretudo a recuperação das estradas. Ele trouxe dados publicados, veja, isso é função de líder do governo. O líder do governo que pega dados das secretarias e eles vão aí discutindo. Só que como né, o Isaías Regis não vem fazendo esse papel, o vice-líder Joãozinho Tenório também não fez, então o Antônio Moraes pegou dados publicados na imprensa local e nacional e demonstrou em setores como o desenvolvimento industrial em Pernambuco cresceu 5,2% na opinião dele. Enquanto em outros estados importantes e ricos, a exemplos de Goiás e Paraná, líderes do agronegócio sofreram quedas de 2,4% e 3,3%, respectivamente. O que foi que disse aí o Antônio Moraes? Abre aspas. Ao contrário do que a oposição diz todos os dias nessa casa, não há indústria saindo de Pernambuco. Pelo contrário, tem muita gente chegando para investir aqui no estado. Não existe de forma alguma essa situação de extrema dificuldade econômica que a oposição insiste em montar. A governadora Raquel Lira conseguiu equilibrar as contas do estado, o que se tornou atraente para investimentos, disse aí o Antônio Moraes. O deputado também rebateu as críticas da oposição de que a governadora não estaria cumprindo as promessas de recuperação da malha viária do estado. Segundo Antônio Moraes, atualmente existem inúmeras rodovias sendo recuperadas simultaneamente em Pernambuco. Inclusive, algumas herdadas de gestores anteriores, de Paulo Câmara, né, cujos projetos estavam inadequados e, de acordo com ele, precisaram ser refeitos. Abre aspas, é papel da oposição cobrar as obras, mas eles estão acontecendo agora. Não há estrada mais importante do que outra. Todas são igualmente importantes e vão atender aí a população. Pernambuco está crescendo e vai continuar crescendo e o próximo governante, seja Raquel ou qualquer outro que venha a ser eleito, vai encontrar o estado organizado, equilibrado e com mais qualidade de vida para a população, disse Antônio Moraes. Então ele resolveu aí sair em defesa da governadora Raquel Lira, inclusive batendo de frente aí, né, com a oposição. Falando em oposição a Raquel, vem aí mais polêmica na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Tudo isso porque um dos opositores mais ferrenhos à governadora, inclusive votou nela, mas não durou nem um ano no governo, foi o Alberto Feitosa, que é da Polícia Militar e é um deputado bolsonarista. Ele ontem também apresentou um requerimento à Assembleia Legislativa que vai propor uma homenagem, entregar o título de cidadão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso vai ser uma confusão danada, porque, lembrando que a maioria dos deputados, a maior bancada da Assembleia é do PSB. Então, com certeza, esses deputados vão votar contrários à medida. No entanto, um título de cidadão, geralmente, os deputados, eles evitam votar contra uns aos outros, né? Dificilmente um título é rejeitado. Como precisa da maioria simples, então os deputados só precisam lá que a maioria vote a favor do projeto.
imagine quando o Bolsonaro vier receber esse título de cidadão aqui em Pernambuco, a confusão que não vai ser. Ainda não há data para que o requerimento seja votado, mas de fato isso vai ser um ruído danado, como a gente costuma dizer, vai ser uma zoada danada, porque afinal de contas, Bolsonaro, tudo que envolve o nome dele, acaba virando, assim como o de Lula, uma polêmica muito grande. Então a gente vai acompanhar de perto e saber como é que vai acontecer essa história. Olha, aqui em Caruaru, o SISMUC regional, ele participou, de uma assembleia com os servidores do município de Caruaru. Essa assembleia ela aconteceu hoje e decidiu pelo estado de greve. A decisão foi em conjunto com os servidores das seguintes categorias: lactaristas e auxiliares, auxiliares de educação, monitores de transporte escolar, apoio escolar, merendeiras e auxiliares, motoristas, porteiros, entre outros. O SISMUC reforçou aí que as principais pautas de reivindicação das categorias: falta de diálogo com a atual gestão, pois, de acordo com eles, a prefeitura demorou para acontecer e, quando aconteceu, não foi concluído e deixou de existir há muito tempo. Plano de cargos e carreiras, o famoso PCC, dos profissionais com impacto na carreira, e ainda a volta dos 5% dado ano passado, 2023, e que foi retirado com a atualização do salário mínimo. No ato foi decidida ainda uma nova assembleia para a próxima semana. O SISMUC vai encaminhar um novo ofício para a Prefeitura de Caruaru para saber se consegue aí chegar a um acordo e evitar, um estresse maior com a gestão municipal. Lembrando que o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele quer evitar ao máximo, essa história de estar com estresses, com problemas aí, para que aconteçam, principalmente nas vésperas da eleição. Inclusive existe uma ameaça, dos servidores para protestar no dia da abertura de São João, o que seria muito complicado aí, para o prefeito de Caruaru, já que na abertura de São João deve contar com a governadora Raquel Lira aqui e uma reca de políticos, digamos assim, mas a gente vai ter aí algumas informações. Acho que o prefeito consegue resolver e evitar que isso aconteça lá aos 48 do segundo tempo. O fato é que, ano eleitoral, a galera deve ficar atenta para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Afinal de contas, qualquer desgaste aconteça pode prejudicar o prefeito Rodrigo, mas como tem tempo ainda, a abertura de São João só acontece, a abertura que eu digo no pátio de eventos, Inclusive, havia uma ameaça de um protesto na abertura de São João passado, mas aí houve uma conversa e o protesto não aconteceu. Com isso, a galera acabou evitando esse tipo de manifestação, mas política partidária, vocês sabem como é, A questão pode prejudicar o prefeito e ele não vai querer isso para ele. Afinal de contas, a pesquisa que foi divulgada essa semana, acabou deixando o pessoal com um pouco de sinal de alerta aí, já que não há uma vantagem tão grande do prefeito Rodrigo no que diz respeito ao segundo colocado, que é o ex-prefeito Zé Queiroz, e que muita gente aposta que a eleição ela será uma eleição dura, do prefeito Rodrigo Pinheiro contra o ex-prefeito Zé Queiroz e os demais candidatos. Olha, Laís, eu vou encerrando por aqui, lembrando que daqui a pouco eu volto com Renata Torres aqui no Manhã Cidade, e também estaremos trazendo para vocês aí às 11 horas mais uma entrevista, na série aqui com os presidentes de partidos aqui de Caruaru. Estaremos eu, o André Santiago, a Vitória Oliveira. Hoje, o professor Marco Aurélio não participa porque ele dá aula na sexta-feira. Estaremos recebendo aqui o presidente do PT, o Leonardo Bulhões, que vem fazer uma avaliação de como o cenário ficou aí para o partido e a decisão de apoiar a pré-candidatura de Zé Queiroz. Nosso encontro é às 11 horas para o Momento Cidade, entrevista dentro do Manhã Cidade. E aqui no Jornal, a gente se encontra na próxima segunda-feira. É com você. O cafezinho